Maravilha? Então, na live de hoje, galera, eu vou tentar te ajudar, vou te responder. Por que que o meu degradê fica marcado? Essa é a resposta que eu tenho para te dar hoje. Beleza? A primeira coisa que tu tens que entender sobre degradê é que tu não precisa ficar frustrado se tu não estás conseguindo fazer um degradê muito bem feito hoje, tá? Talvez tu pense, caramba, Felipe, eu não levo jeito, eu não tenho talento, será que um dia eu vou conseguir fazer um degradê tão bom quanto os caras fazem? Será que eu vou conseguir fazer um degradê top? Será que eu vou conseguir fazer um degradê perfeito? Eu tenho certeza que isso passa pela tua cabeça, principalmente quando tu vende um curso, faz um degradê e tu acaba não conseguindo acertar o degradê, isso gera uma baita de uma frustração. O que eu tenho para te dizer, cara, é que qualquer um consegue fazer degradê. Existe técnica para tudo hoje dentro do mundo da barbearia, então não precisa te preocupar. Se tu não estás acertando o teu degradê hoje, não é porque tu não tem talento, ou porque tu tá sem habilidade, ou é porque tu tens um equipamento que não é tão bom. Não, é porque tu ainda não alinhou todo o pensamento para tu conseguir fazer um degradê perfeito. E eu diria, eu chutaria que é bem provável que tu tá te apoiando demais em sequências de pente. Ah, é esse pente, depois esse, depois esse, depois aquele. Sequência de pentes é uma pequena parte que tu tens que entender. Não é isso que vai te levar até o degradê perfeito. Isso daí é só, cara, só um pequeno detalhe que tu precisa saber. Sim, não é para deixar de lado. Tu precisa sim ter a sequência que tu gosta, mas é um pequeno detalhe e não é isso que vai te levar de fato ao degradê perfeito. É um pequeno caminho. Então, provavelmente está te apoiando muito nisso. Eu vou tentar abrir teu olhar hoje em relação a isso, vou te mostrar alguns pontos, mas eu quero que tu saiba que não tem esse lance de eu não levo jeito. Todo mundo consegue fazer degradê. Degradê não é uma coisa de outro mundo. Degradê é técnico. Degradê, tu tens que pegar os pequenos detalhes, os movimentos, enxergar, observar, saber aconteceu isso, como é que eu resolvo. Tem técnica para tudo. Então não precisa, cara, ficar desesperado. Não precisa ficar desesperado. Tudo certo? Tudo tranquilo em relação a isso? Então, botou aqui, cara, eu só te quero, de verdade. Eu só quero que tu esteja 1000% focado, que tu realmente esteja com muita vontade de fazer o teu degradê perfeito, de correr atrás dele, e a gente junto aqui, eu vou conseguir te guiar cada vez mais. Então, não precisa ficar desesperado. Legal? Outra questão, que às vezes provavelmente tu acaba te pegando nessa situação, e que é muito importante. 100% das marcações, elas saem. Não tem nenhuma marcação que tu faça e que seja impossível de tirar. Toda marcação, ela sai. Beleza? Ó, o que acontece é o seguinte. Quando a gente vai cortar qualquer tipo de cabelo, a gente precisa entender um pouquinho como é que essas marcações são criadas. Então, para tu entender isso, eu preciso que tu entenda um pouquinho sobre milímetros, tá? Não precisa pegar milímetros e falar para o teu cliente, você gostaria de quantos milímetros para o teu cabelo? Não tem essa necessidade. Isso aqui é um conhecimento técnico teu, beleza? Então, vamos lá. Eu só vou fazer uma revisão bem rapidinho, eu sei que tem muita gente que já sabe, mas eu vou exemplificar aqui. Vamos lá. O pente 2 tem quantos milímetros? Tu que sabe, vai botando aí para mim no chat, tá? Ele tem 6 milímetros. O pente 1,5, que é aquele pente especial, sabe? Ele tem 4,5 milímetros. O pente 1, ele tem 3 milímetros. O pente meio, ele tem 1,5 milímetros. E a zero, a lâmina, né? Ela vai ter 1 milímetro. Legal? Então, como é que eu sei os milímetros aqui? Eu sempre multiplico esse daqui, ó, multiplica vezes 3, vezes 3, vezes 3, eita, 3, vezes 3. Aí eu tenho esse resultado de 1 milímetro. Legal? A questão é que é o pente. Essa medida aqui, ó, é a medida do pente, sem ele estar na máquina. Essa é a medida do pente, sem estar na máquina. Quando eu coloco na máquina, olha aqui, já me indicando. Tá vendo aqui, ó? Tá me indicando, tem 1 milímetro. Então, quando eu boto o pente 2 na máquina, eu tenho 6 milímetros do pente 2, mais 1 milímetro da máquina. Então, é sempre mais 1, eu tenho igual
a 7 milímetros. Ou não metros, né? 7 milímetros. Quando eu coloco o pente 0 e eu baixo a alavanca, ao invés de somar 1, eu somo mais 2. Então, eu tenho 8 milímetros. Legal? Então, eu sei que aqui, no pente 2 baixo, 7 milímetros. E no pente 2, né, no pente 2 alto, eu tenho 8 milímetros. Então, aqui ele é na baixa. E aqui ele é na alta. Legal? Por que eu quero dizer isso para ti? Vamos lá. Quando tu vai se passar a máquina, e uma das marcações mais difíceis que vocês têm para tirar, e eu entendo totalmente, tá? Porque é a parte mais sensível, é a marcação da zero. Então, quando eu venho aqui, ó, e trabalho em cima da zero, eu quero que tu enxergue isso daqui, ó, que eu vou desenhar agora, como um cabelo lateral, como se estivesse pegando a mecha, tá? Tô pegando a mecha aqui, ó, ele tá ficando cabelo lateralmente. Então eu passei, eu tenho, deixa eu desenhar o crânio, vamos lá. Não sou muito bom em desenho, né? Mas vamos lá, ó. Eu vou ter o crânio aqui, ó, lateralmente. Vou até desenhar uma orelhinha aqui, ó, orelhinha bonitinha aqui, ó. Legal? E aí, eu passo o pente a zero. Então aqui eu vou ter 1 milímetro, ela tá maior, né? Só para representar. 1 milímetro e 1 milímetro. Então eu vou ter todo mundo exatamente no mesmo tamanho. Quando eu passo a zero e eu crio a marcação, eu venho com a zero até aqui. E o cabelo de cima, ele vai estar assim, ó. Vou botar ele em vermelho, tá? Ó. Aqui. A marcação pesada. Aqui. Aqui. E aqui. Quando eu tenho essa diferença acentuada aqui, ó, eu vou ter uma marcação que a gente chama de marcação em linha. Daqui a pouco eu já explico sobre os tipos de marcações, tá? Então aqui eu vou ter uma marcação em linha, que tá dando essa diferença aqui, ó. Quanto maior for essa diferença, mais pesada tende a ser a marcação. Quanto maior for essa diferença, mais pesada eu tendo a fazer a marcação, tá? Mais pesada é a minha marcação. Olha só, quando eu venho nesse cabelo aqui de cima e eu trabalho com pente zero alto, o que acontece? Aqui eu tenho 1 milímetro. E aí eu venho e trabalho com zero alto. Cortei. Tá fora. E aí a minha diferença, ela diminui. Eu tenho uma diferença um pouquinho menor. Mas ainda é uma diferença que ela cria a marcação. Eu consigo ver na minha frente. Então, para isso, eu preciso diminuir esse cabelo que está um pouquinho aqui em cima. Se a zero tem 1 milímetro, a zero alta tem 2 milímetros, eu vou ter que trabalhar com uma um pouquinho menor. Eu vou botando a alavanca na metade. E aí eu venho, boto a alavanca na metade e eu tiro mais um pouquinho. E aí, às vezes, essa pequena diferença aqui, ó, quase nada, ela some totalmente a marcação, eu não vejo mais essa diferença, porque a gente está falando agora de uma diferença de 0,5 milímetros. É muito pouco, é muito pequenininho. Então, na maioria das vezes, isso daqui vai ser resolvido. Se tu ainda passou a alavanca na metade e isso não é resolvido, tu vai ter que trazer uma alavanca muito perto da zero, muito perto da 1 milímetro, talvez 1,2 milímetros. Porque daí na hora que tu passar ela bem rente aqui, ó, eu vou ter um cabelo com 0,2 milímetros de diferença. E aí isso daqui mata a minha marcação. Isso vale para tudo. Se tu tá espaçando a máquina e não tá saindo, é porque o cabelo ali em cima, ele tá num tamanho que ainda representa a marcação. E eu preciso diminuir ele. E eu digo para vocês, em algumas situações, a marcação da zero, ela vai acabar saindo somente com a própria zero. Felipe, não tá saindo, essa marcação é impossível de sair. Cara, vai baixando essa alavanca até que uma hora tu esteja tão perto da máquina que tu criou a marcação que ela é obrigada a sair. Beleza? Talvez tenhas algumas perguntas aí na tua cabeça, mas no decorrer dessa live aqui, elas vão sendo respondidas, tá? Só quero que tu grave isso daqui.
toda a marcação sai. 100% das marcações, elas precisam sair. De acordo? Tudo certo? Aí a gente vai para a segunda parte, que são os tipos de marcações. Bora. Os dois tipos. A galera aí que já tá ligadaça. A galera voa. Qualquer dia eu chego aqui e vocês que estão apresentando. Pessoal, vou tirar 2 meses de folga. E aí vai vir uma galera aí, vai vir uns alunos aí apresentar para mim, porque tá tudo certo já. Marcação de linha. Eita. E marcação de cor. Marcação de linha, que é mais fácil de representar para vocês. Marcação de cor é algo bem dificinho de explicar, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. É que ela é algo mais visual, mas eu vou tentar trazer essa percepção para vocês. A marcação de linha é o que a gente estava vendo ali antes, né? Quando eu tenho essa diferença acentuada entre um ponto e outro. Tipo, eu tenho 1 milímetro e em cima eu tenho 4 milímetros. Por exemplo, eu venho e passo a zero. A zero tem 1 milímetro, todo mundo já sabe agora, né? Então eu vou ter 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Então, isso daqui, ó, eu sei que tem 1 milímetro. E aí, o cabelo de cima, ele tá muito grande, eu não mexi ele. Eu passei só zero. Então, ele vai ter, tipo assim, ó. Aqui, 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 aqui. Digamos que ele tenha 4 milímetros. Então, eu tenho uma diferença abrupta, assim. Eu tenho uma diferença, de repente, pum, caramba! Tem um cara muito grande lá em cima. O rapazinho tá aqui, ó, pequenininho, 1 milímetro, de repente ele olha pra cima, caraca, tem um cara gigantesco na minha frente. Sabe quando tu vai pro colégio, quem é pequenininho sente isso, né? E quem é alto sente ao contrário. E tu tá do lado de um cara, se o cara é gigante, eu fui professor de educação física, Fabão é gente boa demais. O Fabão era gigante, pô, enorme. Aí eu ficava do lado dele, assim, eu pequenininho, né? Não sou tão alto, tava do lado dele, o Fabão com 2 metros, e a diferença era gigante, era gritante. Então, a marcação de linha é quando tu estás do lado de uma pessoa gigantesca. Pô, acabei de achar uma analogia fantástica, hein? Tem uma pessoa gigantesca do teu lado, grandona, tu és a marcação da zero e o cara é a marcação em linha, que foi criada a marcação em linha. Quando tem alguém do teu lado que é muito grande. Aí eu crio essa marcação em linha. A marcação em cor é quando... Eu não sei se você... Eu estudei em colégio militar, tá? Então a gente, antes de entrar na aula, todo mundo entrava em forma. Entrar em forma. Não entrar em forma, porque eu não tô em forma. Mas, tipo, entrar em forma era todo mundo se alinhar, assim, ó, numa fileira. E aí ficava várias pessoas e ia descendo. E aí, para uma marcação em cor, é quando eu tenho uma fila com poucas pessoas. Eu tenho uma fila com poucas pessoas. E aí a pessoa de trás, ela tem 1,50 m. E a pessoa da frente, 3 pessoas na frente, tem 2 metros a pessoa. Então eu saí de uma pessoa pequenininha para uma pessoa grande no intervalo muito curto. A marcação de cor, ela acontece isso daqui, ó. Eu tenho a pessoa lá atrás da fila, pequenininha. Pequenininha. E aí eu começo a formar a fila e num intervalo muito pequeno, eu já chego na pessoa mais alta da sala. Já faz isso aqui, ó. Vou botar em vermelho, né? Ó. Olha só, que legal. Se a gente observar aqui, ó, como que estão as linhas, a linha tá assim, ó, aqui e aqui. Olha só a diferença acentuada que dá, ó. Ela faz assim, ó. Essa daqui, ela tá assim, ó. Assim e assim, ó. Olha como essa linha é acentuada. Aqui eu tenho uma marcação em linha super pesada e aqui eu tenho uma marcação em cor. A marcação em cor era quando tu olha no cabelo e tu vê, caramba, eu pulei do bem claro para o muito escuro muito rápido. Por quê? Porque aconteceu isso, ó. O cabelo ele cresceu muito rápido. No intervalo muito pequeno, ele ficou muito grande. E quanto maior é o meu cabelo, mais ele tem espaço para esconder o meu crânio. E aí eu fiz isso de uma forma muito rápida. Por isso que cria essa marcação em cor. Por isso que eu venho do claro boom para o escuro de uma forma muito rápida. O correto seria eu fazer uma fila com várias pessoas, onde a pessoa lá atrás ela tem 1,50 m e depois de 10, 15 pessoas eu tenho uma pessoa de 2 metros. Que aí eu vou crescendo bem aos poucos.
Então eu teria mais ou menos... Vou botar o 3 aqui sem marcação, tá? Sem marca. Sem marca. Opa. Eu teria isso daqui, ó. Vou fazer tudo em vermelho. Ó. Olha só a diferença de linhas que eu tenho. Aqui, vou dar um azulzão agora. Eu tenho totalmente marcado. Aqui eu tenho inclinado uma marcação de cor. E aqui, ó, eu tenho uma marcação mais suave. Olha só a diferença dessa. Da 1, da 2 e da 3. Que legal. Muito bom, né? Muito bom, né? Legal? Mas calma lá. O que acontece? Na marcação de linha, a gente vai ter basicamente um tipo de marcação de linha. Ela faz esse formato mesmo aqui, ó. Sabe? Faz esse caminhozinho aqui, ó. Ela tem essa diferença acentuada. Ela faz isso daqui. Mas na marcação de cor, e aí eu vou explicar isso, eu já vou trazer um outro gancho depois para vocês. Tá? Trocando, tá? Marcação de cor. Vamos lá. Marcação de cor. O que acontece? A gente tem dois tipos de marcação de cor. A gente tem uma marcação em cor linear. E a gente tem uma marcação de cor em mancha. Beleza? Uma marcação de cor linear é quando a gente tem numa lateral, tu consegue ver uma faixa com uma transição rápida. Então, por exemplo, tu estás fazendo um degradê. E tu viu que em uma faixa do teu degradê, a transição de cor ela foi rápida. Ela veio do claro para o escuro de uma forma muito rápida. Muitas vezes acontece isso por causa do teu movimento. O erro é do movimento, do quanto tu estendeu o movimento. E aí todo o teu degradê, tu olha o teu degradê assim, tá, beleza. Não tem nenhuma linha de fato, sabe, marcada, mas tu vê, cara, o degradê ficou muito escuro. Ficou muito marcadão. Essa é a marcação de cor linear. Quando tu vê aquele degradê, cara, poderia ser mais suave. Sabe aquele degradê que pode ser mais suave? Essa é a marcação de cor. Quando ele é mais suave, poderia ser mais suave, ele não faz aquela transição que vai mudando bem aos poucos, ela muda muito rápido no cabelo inteiro, eu tenho uma marcação de cor linear. Uma marcação de cor em mancha é quando eu tenho vários pontos aleatórios no meu crânio onde eles estão marcados. Então eu tenho um ponto à parte de trás, eu tenho um ponto na lateral, eu tenho um ponto perto da nuca, eu tenho um ponto em cima da orelha. Quando eu tenho essas manchas dentro do degradê, eu tenho uma marcação de mancha. E esses dois aqui, eles acontecem por motivos diferentes. Que aí a gente entra, de fato, no motivo dos teus degradês ficarem marcados. Primeiro ponto é o quanto tu vais distribuir, aqui ó, é a distribuição dos teus pentes. Essa cor, marcação de cor linear, ela acontece quando teus pentes, a distribuição da sequência que tu escolheu, elas ficam muito próximas. Quando tu não dá espaço para elas. Quando eu fico muito próximo e eu consigo quebrar a linha e eu dou pouco espaço para as minhas transições acontecerem, eu faço que elas aconteçam muito rápido. E aí essa falta de espaçamento faz com que eu tenha uma marcação de cor linear. E essa marcação de cor linear, ela está diretamente ligada
a cor do cabelo. Por quê? Porque quanto mais escuro é o meu cabelo, mais espaço eu preciso na lateral. Porque imagina, se eu tenho um cabelo super escuro e uma pele super clara e eu tenho um espacinho pequeno, aqui não vai caber todas as transições de cores. E aí eu vou ter uma transição de cor linear. Isso daqui, essa transição de cor linear, ela pode ser feita de forma proposital. Que a gente tem um tipo de degradê que nós chamamos de hard fade. Ou, alguns lugares também chamam de dark fade. É quando eu tenho uma transição de cor rápida, uma marcação de cor linear, feita de forma proposital. Eu tenho um hard fade ou um dark fade. Legal? Esse é um tipo de degradê que é muito mais o pessoal da Europa gosta mais. Aqui o brasileiro é raro gostar. Tá? Esse é um tipo de degradê que ele fica muito mais agressivo. Porque eu tenho essa marcação de forma intencional. Geralmente aqui no Brasil a gente usa muito pouco esse hard fade. Mas é legal ter aí dentro dos teus cortes, né, das tuas habilidades. Tá? Então eu quero fazer um hard fade. É só eu pegar um espaço muito pequeno na lateral, ao invés de eu ampliar o meu espaço, eu pego um espaço muito pequeno e trabalho todas as cores dentro de um espaço pequeno. E aí eu vou ter uma transição, uma marcação linear. Certo? De forma proposital. Então isso vai acontecer muito pela distribuição. Uma distribuição curta, no espaço curto, faz com que eu tenha uma transição de cor do claro para o escuro de forma muito rápida. Beleza? Marcação de mancha. Isso daqui, cara, acontece por erro no movimento de raspagem. Opa, raspagem. Também tem um pouco de influência da máquina, tá? A máquina também influencia. Isso aqui também tem um pouco de influência na organização. Nossa, eu diria que muito. A organização eu diria que muito. Eu poderia até abrir mais, tá? Eu poderia até botar um especial aqui, vou botar até em preto. Isso daqui também tem muita influência no teu posicionamento. Com certeza. Eu não ia falar sobre esses. Na verdade, eu não tinha lembrado desses dois, mas esses daqui são extremamente importantes, tá? Por que no erro de movimento de raspagem? Olha só, é muito comum, principalmente para quem está começando, começar a fazer o degradê e achar que uma ou duas passadas de máquina já vai ser o suficiente para cortar. Porque a gente pensa assim, tá, beleza, eu tenho uma baita de uma máquina, a máquina é top. Se eu passar assim, ela já vai cortar o cabelo tudo e fechou. Se eu passar uma, duas vezes, já fechou. A questão é que num degradê, tu precisa sempre passar mais vezes em cada região. Tu precisa insistir mais. Então, se o teu degradê tá ficando com manchas, tipo, tem uma parte tá manchado, na outra parte, um dos motivos é a insistência que tu dá em cada região. Então, quando tu for passar qualquer pente, independente da sequência que tu for pegar, vou dar um exemplo, tá? No pente 1, eu tenho todo o trajeto do pente 1 na lateral do cabelo. Esse trajeto do pente 1 da lateral do cabelo, eu preciso garantir que cada fio tenha 4 milímetros. 3 do pente, 1 da máquina. Eu preciso garantir. Se eu tiver um cara lá, um rapazão lá, com 4,5 milímetros, porque eu não passei o pente suficientemente bem, eu vou ter uma marcação. Deixa eu lembrar onde é que está aqui, ó. Ó, lembra o exemplo que eu dei aqui no começo? Ó, aqui a gente precisou de uma diferença de 0,2 milímetros. O 0,5 ficou marcado. Então, se aqui, na hora que eu vou passar a máquina, eu passar de uma forma assim, não vou insistir no movimento e tal, cara, vai ficar marcado, vai ficar manchado. Em algumas partes, nesse trajeto do pente 1, eu vou ter um cabelo que está um pouquinho maior, vou ter um cabelo com 4,5, 4,6, 4,3, 4,4. Não! 4. Se tiver 4,00003, não.
4. Eu preciso garantir. Isso é o erro de muita gente, tá? Eu preciso garantir que cada fio esteja exatamente do mesmo tamanho daquele pente que eu estou utilizando. É o pente 1, 4 milímetros. É o pente meio, dá 3, pente meio, 1,5, 2,5 milímetros. Beleza? Outra coisa que vai influenciar a máquina. Se eu tenho uma máquina com potência baixa, vai demorar mais. Ao invés de passar 5 vezes, eu tenho que passar 15 às vezes. Então, às vezes eu compro uma maquininha que é ruim. Dá para fazer degradê? Com certeza, não tem nem dúvida que dá. Mas só que tu vai precisar insistir mais nesse movimento para garantir que cada fio tem exatamente o mesmo tamanho. Então a máquina, sim, influencia. Outra coisa que influencia, que eu anotei aqui como extra, esses dois, organização. Se eu começo um degradê, vou de um lado, aí vou para o meio, aí eu volto para o mesmo lado, aí eu vou para o outro lado, aí eu volto para o meio, aí eu vou para um lado, aí eu vou para o outro lado, aí eu volto para o meio. Se eu ficar fazendo esse bate e volta, não vai dar. Tu vai te perder no trajeto e tu às vezes vai subir um pouquinho mais, não vai subir o suficiente. Eu preciso de uma... Eu não sou um cara metódico, tá? Eu sou um cara que eu preciso estar sempre fazendo coisa diferente. Por isso que você sempre vê algumas coisas diferentes na minha live. Ah, o Felipe trouxe um quadro, o Felipe está fazendo um assunto diferente. Eu sou um cara que eu preciso, eu tenho necessidade de trazer coisas diferentes que tenham impacto para as pessoas. Agora, quando a gente está falando de degradê, o Felipe é um cara extremamente metódico. Eu sou extremamente metódico em relação a degradê. Por que tu é, Felipe? Porque precisa. Se eu não for organizado e eu fazer a coisa assim, é só quem tem muitos anos de experiência, já faz degradê perfeito faz muito tempo. Aí o cara faz de qualquer jeito. Mas quem está aprendendo, organização. Isso daqui vai fazer com que tu evolua muito rápido. Outra coisa, posicionamento. Se tu estiver passando a máquina e a ação não estiver acontecendo bem na tua frente, tá errado. E quando eu digo posicionamento corporal. Se a ação está acontecendo aqui, onde é que o Felipe está? O Felipe está aqui, enxergando aonde está acontecendo. Eu não tô, a ação não está acontecendo aqui, aí eu estou aqui. Não, trabalha essa perna, te movimenta. A ação está aqui, eu estou aqui. Ela foi para o lado, quem vai para o lado? Eu vou para o lado. A ação está ali, eu vou para o lado. A ação está ali, eu vou para o lado. Por quê? Isso vai treinar o teu olho. Isso vai fazer que no trajeto inteiro tu garanta que cada fio esteja exatamente do mesmo tamanho. Cara, eu diria que muita gente cai aqui, tá? Em organização e posicionamento. O cara até sabe os movimentos, tem uma máquina boa, entende a sequência, entende várias coisas, tá? Tudo que precisa. Até mesmo sabe aplicar todo o método ABC. Felipe, eu sei todo o método ABC. Sei fazer análise, sei fazer balanço, sei todos os movimentos de corte. Sei distribuição, sei stand back, sei raspagem, sei tangência, sei extensão, sei o movimento set, sei tudo. Mas eu não consigo. Caiu aqui, ó. Organização e posicionamento. E o que vai ter de gente caindo aqui, ó. Organização e posicionamento. Bota isso daqui, ó, dentro da tua cabeça. Extremamente importante. Beleza? Quantas vezes eu tenho que passar? Não sei. Vai ter que olhar. Vai ter que sentir se já foi cortou o suficiente. Como é que tu sabe? Vou te dar dica, tá? 2 dicas. Tu vai ter que ir passando e vai ter que ir olhando. Tu estás olhando ali, parou de ter transição. Tá, beleza? Não tá ficando mais claro do que isso nesse trajeto? Eu posso parar. Vou te dar uma outra dica que é o que eu mais uso. Ouvido. Tu tá passando e tu estás ouvindo um barulho bem baixinho de cabelo sendo cortado, é o suficiente. Tu estás ouvindo em algumas partes, né, no trajeto que tu estás passando, que estás ouvindo um barulho um pouquinho mais alto, falta mais ali. E aí tu tem que trabalhar mais. Legal? Tudo certo? Tudo tranquilo em relação a isso? Vamos pro próximo. Bora. Bora, senão a gente vai longe. Senão a gente vira a noite, gente. Se vocês me deixarem emocionado, eu fico aí até meia-noite falando sobre degradê. Tá? Deixa eu voltar e deixa eu pegar minhas anotações aqui. Legal. Lateral versus nuca. Rapaz, quantas vezes na minha vida como barbeiro, quando eu comecei, eu parava na frente do degradê e ficava assim, cara, por que cargas d'água? Essa lateral, ela tá perfeita.
E essa parte de trás, lazarenta, nunca sai a marcação. Vai ficar assim, gente, por que isso aqui não sai? Só sai, por favor. E aí isso vai te gerando uma ansiedade nos outros degradês que tu vai fazendo e tu já vai olhando, né? Ih, a parte de trás tá ficando marcada. Vai dar ruim de novo, vai dar ruim de novo. E aí vai lá e dá ruim, né? É fogo, cara. O que acontece, tá? É que a diferença entre lateral e nuca tá na densidade, na quantidade de cabelo. Então, na lateral, enquanto eu tenho uma densidade assim, na parte da nuca, eu vou ter uma densidade assim, ó. Eu tenho uma diferença de densidade muito grande, que não dá nem para ver direito, né? Então aqui, lembra que a gente falou de fazer o movimento, insistir no movimento? Aqui eu vou precisar insistir no movimento duas vezes mais. Duas vezes mais. Às vezes, três vezes mais. Eu vou precisar insistir no movimento. Porque eu tenho mais gente. Eu preciso tirar. Galera, raça, sai daí. Vambora, vambora. Tá todo mundo embora. E tu tens que passar. Enquanto a galera não for, tu tens que insistir muito mais aqui, ó. Muito mais. Nem se compara. Enquanto aqui eu já enxergo a transição, às vezes aqui tu nem precisa tirar a marcação da zero, e aqui tu tá lá. Meu Deus, a marcação parece que nunca vai sair. Aqui eu preciso insistir mais no movimento. E às vezes, grande parte das vezes, eu preciso de mais espaço. Então, quando tu vai desenhar o espaçamento entre um pente e outro, vou botar em azul. Na lateral, tu dá esse espaço aqui, ó, entre um pente e outro. No mesmo cabelo, eu vou dar esse espaço aqui atrás, ó. Por quê? Porque eu tenho mais gente, eu preciso de mais espaço para fazer as transições. Eu preciso. E aí eu consigo ajustar. Então, na lateral e versus nuca, a diferença está na densidade. Essa é a diferença. Está na densidade. Beleza? Então toma cuidado. Ah, tá ficando atrás, tá marcado. Por quê? Por causa disso mesmo. Tem mais cabelo na parte de trás. Legal? Então tu tens que insistir cada vez mais. Massa, né? Vamos pro próximo. Gente, essas folhas aqui vão acabar rapidinho comigo, hein? Show. Cadê? E aí, nós temos a máquina. O que acontece é que quando a gente aprende a cortar através de qual movimento? Qual movimento que todo mundo aprende? Vamos lá. Todo mundo aprende esse movimento. Movimento C. Quando a gente faz o movimento C, a gente tem um movimento que ele faz assim, ó. Na hora que eu vou executar o movimento, lembra dessa frase, tá? Vou botar ela aqui, ó. O movimento que eu faço é a estrutura que eu entrego. Grava isso.
O movimento que eu faço é a estrutura que eu entrego. Quando eu faço o movimento, vou criar os cabelinhos aqui, tá? Os cabelinhos. Vamos lá. Todos os cabelinhos aqui, ó. Lateralmente. Quando eu faço o movimento em C, eu faço o movimento assim, ó. De corte. Puxando para fora. Sempre puxando para fora. Só isso que o movimento faz, o movimento C. Puxando para fora. A questão é que na maioria das vezes esse movimento puxando para fora, ele só te atrapalha. Esse movimento, quando eu puxo para fora, dependendo do quanto eu puxo para fora, eu posso criar uma marcação maior aqui em cima. Porque eu deixo um cabelo com tamanho muito acentuado. Na maioria das vezes, o movimento em C, ele vai trazer isso daqui, ó. Ó. Na maioria das vezes ele vai trazer esse 2 aqui, ó. Ele não consegue trazer com tanta eficiência esse 3. É muito mais difícil trazer essa linha do 3. Então, o movimento C que nós utilizamos hoje é o movimento que ele mais atrapalha do que ele ajuda. O movimento C, ele é um movimento que, quando tu não entende o método ABC, tu me xinga. Nada a ver, Felipe. Movimento C, todo mundo usa. Quando tu entende o método ABC, tu fala assim, que merda que é esse movimento C? É isso que acontece, tá? Já vou antecipar, cara. Vocês vão brigar comigo quando eu falo isso, mas quando vocês entenderem, quando vocês começarem a aplicar outros movimentos, vocês vão ver como ele realmente atrapalha, mais atrapalha do que ajuda, tá? Porque, por exemplo, como eu tenho uma linha de corte que ela é em curva, e eu vou fazer um degradê onde ele tem uma estrutura quadrada, eu preciso de uma estrutura quadrada, tá? Ó, preciso de uma estrutura quadrada. Tenta fazer uma linha reta fazendo isso daqui, ó. Vamos lá. Eu só posso fazer isso aqui, ó. Olha como é difícil. Como é que eu vou fazer uma linha reta com um movimento que ele é isso aqui, ó? Puxando para cá. É difícil para estruturar. Aí depois eu utilizo o que? Ah, Felipe, mas eu faço o movimento C. E aí fica aquela camadinha aqui, ó. E aí eu venho com o pente corrido reto. Legal, por que não fiz isso com a máquina? Por que não veio com a máquina direto, então? Ah, é porque o pente corrido... não sei. Por que tu não veio direto com a máquina? Qualquer movimento que tu faça diferente com a máquina, vou fazer em azul, se ele é um movimento... Deixa eu pegar um... Vou botar aqui, tá? Ó. Se eu faço um movimento assim, eu tenho um movimento C. Se eu faço um movimento assim, eu tenho um movimento de tangência. Se eu faço um movimento assim, eu tenho um movimento 7. Como é que eu posso representar outros aqui? Esse vai ser difícil de representar. Se eu faço um movimento assim, que são em várias direções, eu tenho um movimento mais importante, que é o de distribuição. E dentro do movimento de distribuição, a gente consegue fazer uma transição desse movimento de distribuição para o movimento de tangência, utilizando um outro movimento, que é o movimento de stand back, que é um movimento que eu trabalho o meu degradê já estruturando ele. Já viram aqueles vídeos que os caras pegam só a máquina zero e conseguem fazer um degradê perfeito só com a máquina zero? A maioria não tem nem consciência, tá? De que movimento é esse. Eles estão fazendo um movimento de stand back. E aí eles conseguem fazer um degradê só na zero, tá? O degradê só na zero, ele depende muito, não só do movimento, tá? Ele depende muito do cabelo também. Tem que ter algumas coisas a teu favor para tu conseguir fazer esse movimento de stand back. Beleza?
Então, por isso que eu digo que quem aprende o método ABC se importa muito com os movimentos. Porque a maneira com que eu passo a máquina é o movimento que eu faço, é a estrutura que eu entrego. Pequenas diferenças na maneira com que tu passa a máquina trazem estruturas absolutamente diferentes, trazem cortes absolutamente diferentes, e eu preciso ter esse domínio. Quando eu tenho todos esses domínios, fica tudo muito claro, entendo o movimento e tal, o degradê fica muito mais fácil. Pega tudo isso que eu te falei aqui e começa a aplicar para ver se não vai dar diferença. Dá diferença. Não tem como, é inevitável. E aí eu te pergunto, será que é sequência? Será que um dia eu vou no workshop e o cara vai me dar uma sequência e eu vou chegar na minha barbearia e eu vou conseguir resolver? O que isso vai fazer? Vai te gerar frustração. Isso vai fazer com que tu pense que, caramba, eu não sou bom o suficiente. Fiz certinho a sequência que os caras me mandaram. E não deu. Por quê? Porque não é só sequência. Sequência é um detalhe. Se eu viesse dar aula pelada aqui para vocês, bom, aí seria bem ruim. Mas se eu viesse com a camiseta velha, por exemplo, uma outra camiseta, pelada ia ser bem ruim, né? Ia ser bem ruim. Mas se eu viesse com uma outra camiseta, ia influenciar? Não. Só não posso vir pelado, né? Mas eu posso vir com outra camiseta. Essa é a importância da sequência pro degradê. Ah, putz, caramba, o Felipe veio com essa camiseta. Não, esse conteúdo não rolou. Ele tinha que estar com a camiseta escrito outra coisa aqui na frente. E aí seria massa. Aí sim, aí esse conteúdo seria legal. Aí seria massa. Esse é o impacto da sequência dentro do degradê. Tá? Ele é só uma vestimenta. Vou correr uma maratona. Pô, se eu não tivesse usado a meia... Cara, se eu não tivesse usado a meia, eu não tinha conseguido. Foi a meia. Foi a meia. Certeza que foi a meia. Tá? Show de bola, galera! Ó, massa, hein? Eu espero que vocês tenham curtido essa live aqui, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Galera do Instagram, eu não consigo ver as mensagens de vocês porque eu preciso virar a câmera para que vocês enxerguem tudo isso daqui. Se eu botar a câmera virada para mim, a minha letra fica toda invertida e não dá, tá? YouTube, Facebook, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Espero que vocês tenham avançado um pouquinho mais em direção ao degradê perfeito. E se vocês acham que tem alguém, cara, que precisa assistir essa live, compartilha com essa pessoa, cara. Tenho certeza que vocês conhecem outros barbeiros que tentam dominar o degradê e estão muito presos à sequência. Não tem essa, cara. Não tem essa. A gente tem que ser... não dá para ser o hashtag sequência. Tem que ter outra hashtag aí. Inventa outra hashtag aí pra gente. Hashtag... Vamos botar uma hashtag aqui. Deixa eu terminar a hashtag. Uma hashtag... Deixa eu ver se eu pego uma hashtag de vocês aqui. Vamos ver quem... Eu não tô criativo hoje, hein? Hashtag ABC. Gostei. Hashtag ABC. Hashtag método ABC. Pode ser só ABC. Hashtag ABC. Tira um printzinho lá e depois me marca no Instagram. Beleza? Show de bola? Então tira um print aí, essas lives vão ficar gravadas. Tu pode assistir depois, pode assistir de novo. Fica à vontade aí, beleza?